Oi gente, tudo bom com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu vim trazer uma aula um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Então, vou começar explicando pra vocês o seguinte. Essa aula foi pensando na maioria das pessoas que quando começa a costurar, ou quando até mesmo costurar um bom tempo, acha que não tem o direito de errar. Essa aula está sendo inspirada até em seguidoras e amigas minhas que falam: nossa, você costura sempre tão perfeito, você nunca erra. E aí com esse vídeo eu vim mostrar pra vocês que a realidade na verdade não é essa. Que a gente aqui que produz conteúdo de costura, a gente erra sim. Só que a gente erra, a gente conserta o erro, porque o erro faz parte do aprendizado, e traz pra vocês a versão já correta da peça. Vocês vão entender nesse processo dessa peça. Eu vi uma foto no Pinterest, vou mostrar aqui. E aí eu falei, eu vou fazer essa blusa lá pro canal. Então eu fui, tirei as medidas, né? Fiz a interpretação. É um modelo que eu nunca tinha feito. Então, quando eu tava construindo essa peça pela primeira vez, que foi num tecido veludo verde, que é o que vocês vão ver aqui no canal, nessa aula, eu me deparei com alguns erros. E normalmente esses erros a gente acaba não mostrando. A gente geralmente, por exemplo, eu fiz essa peça, eu vi que ela deu alguns erros. O que eu faria? Descartaria esse vídeo, testaria essa peça, eu iria ver onde eu errei, iria fazer uma nova peça com os novos ajustes e ia trazer a versão correta pra vocês, a versão testada, porque geralmente quando a gente faz uma primeira peça, pode ser que dê certo de primeira e pode ser que não dê. Nesse caso não deu certo de primeira, então eu iria descartar o vídeo, iria testar e iria trazer essa blusa em outro tecido, só que do jeito certo. Então vocês não iriam ver aonde eu errei, entendeu? Então, pensando nisso, eu decidi trazer. E se vocês gostarem dessa versão de vídeo assim, mostrando bem na real o por trás das câmeras na costura, eu trago mais peças assim pra vocês. E pra vocês verem que é super normal errar. Que o erro, na verdade, eu nem chamo de erro. Mas, né, não sei outro termo pra usar mais, então vamos chamar de erro. O erro, ele faz parte do aprendizado, ele faz parte do processo. Então, eu fui lá, tirei as medidas, que eu fiz a minha interpretação a olho, olhei a foto, fiz a interpretação, tirei as medidas, fiz a blusa. Quando fui ver, a blusa precisou de alguns ajustes e eu tive que fazer duas vezes um ajuste aqui na lateral dela, e aí a blusa acabou encurtando. Então o que era pra ser uma blusa mais comprida acabou virando um cropped, e aí no final eu quis encurtar ela, quis alongar ela um pouco mais, e aí ela acabou virando uma blusa com emenda, só que a emenda não vai me atrapalhar porque essa blusa que eu fiz pra usar por dentro da roupa, então a emenda não vai dar pra ver. Então eu vou mostrar todo esse processo pra vocês, eu vou ensinar, eu vou mostrar como eu comecei fazendo, vou pontuar as partes onde eu errei e o que eu faria em uma segunda peça, né? Porque essa peça, leve em consideração que essa peça, como foi a primeira vez que eu fiz, é uma peça simples, mas considerem que foi uma peça piloto. Então, em uma próxima, eu já faria alguns ajustes a mais até do que eu fiz nesse vídeo, tá? Então, eu vou deixar vocês agora com uma aula, vocês vão entender, vou mostrar eu fazendo normalmente ela. Na hora que eu encontrar os erros, eu vou voltar aqui e vou acentuando pra vocês. Então é isso, bora lá pra aula. E para começar, eu peguei um tecido, na verdade um retângulo, com 90 centímetros por 46. Mas para ficar melhor, eu vou explicar como eu tirei no meu próprio corpo. E a primeira medida que eu vou precisar é o comprimento dessa blusa. Então, como é uma blusa que eu quero que seja mais cintura alta não, como é uma blusa que eu quero que seja mais gola alta, então eu vou começar medindo daqui, do final do meu pescoço, até aonde eu quero a minha blusa. Eu tirei uma medida de
eu tirei uma medida de 42 centímetros, que fica na altura de uma blusa mesmo. E aí eu acrescentei 4 centímetros, porque aqui vai ter uma dobra de 4 centímetros. Então, pro comprimento dessa blusa, eu encontrei a medida de 46 centímetros, que é 42 da blusa mais os 4 centímetros. A circunferência, você vai medir a circunferência de onde você quer que essa blusa pare. Eu quero que ela pare aqui bem no começo do meu quadril, então eu tirei essa medida e deu, deixa eu olhar aqui, 85 centímetros. E aí eu acrescentei 5 centímetros para margem aí de costura e de vestibilidade, mas eu deveria ter aumentado pelo menos uns 10 centímetros para ficar um pouquinho mais soltinha. Mas como eu tinha um tecido aí, era um retalho, só tinha 90 centímetros, então eu acrescentei só 5. Então ficou 85 mais 5, 90. Então a largura dela vai ser de 90 centímetros, que a largura é a circunferência de onde você quer que essa blusa pare, mais 5 centímetros. Essa versão dessa blusa, se você fizer ela alongada, ela dá pra fazer um vestido perfeitamente. E aí pra um vestido eu colocaria aí uma margem de 20 centímetros de folga pra ficar um vestido mais soltinho. Pra uma blusa eu colocaria só 10, pra ela não ficar muito justa. A não ser que você queira que ela fique mais justinha, então você coloca só 5, que foi o que eu botei, mas aí essa blusa tem elasticidade, então tranquilamente ficou perfeita só com meus 5 centímetros aí de margem a mais. Então vamos lá, a altura já tirei, que é de 46, a largura de 90 centímetros e agora a gente vai precisar saber a altura de cava. Para a altura de cava eu segui a seguinte regra. Ai, achei que não estava gravando. Geralmente na base de uma blusa a cava fica localizada mais ou menos a 3 centímetros acima do seu busto. Então meu busto tá aqui e a minha cava fica localizada a 3 centímetros, ou seja, nos 2 dedos. Então eu peguei essa medida aqui acima do meu busto, nos 2 dedos, e até aqui. E essa medida daqui até aqui deu exatamente, deixa eu olhar aqui, 13 centímetros. Então, medida de altura de cava 13 centímetros mais 4 centímetros para aquela dobrinha que eu preciso ter aqui. Então, no total, a altura de cava ficou 17 centímetros. E eu já vou adiantar que o primeiro erro foi realmente nessa altura de cava. Quando eu fiz essa altura de cava, a cava ficou pegando muito aqui. Então depois eu tive que descosturar 5 centímetros da blusa para ela poder conseguir chegar mais aqui em cima. E aí eu vi que 5 era pouco e depois eu tive que aumentar mais 5. Ou seja, esses 14 centímetros, esses 17 centímetros que eu coloquei não foi o suficiente. Eu tive que colocar mais 10 centímetros, então essa altura de cava ficou com 27 centímetros, então esse foi o primeiro erro. E aí, como eu tive que abrir aqui na lateral pra levantar a blusa acabou encurtando, ficando um cropped. Foi aí onde eu tive que fazer uma emenda. Então você faça aí a sua blusa, essa altura de cava, e coloca aí mais uns 10 centímetros. No comprimento, bote aí uns 30 centímetros a mais. Porque é melhor depois encurtar do que ela ficar comprida, do que ela ficar curta e você ter que fazer alguma emenda. Então, as medidas foram essa, tá? No vídeo eu vou repassar essas medidas, vou colocar tudo escrito na tela pra vocês verem, mas até o momento foi essas medidas. Já acabei citando, adiantando pra vocês aqui aonde estava o erro dessa peça. Então, vamos lá começar a fazer as marcações dessas medidas pra gente cortar e ver aonde mais a gente errou. Então vamos lá, vou marcar aí de um lado ao outro 90 centímetros, que é a circunferência da blusa, e aí esse meu retalho já tinha 90 centímetros, e aí eu vou dobrar ele ao meio para que eu consiga colocar a altura e vai ficar mais fácil de cortar. Para altura, vocês lembram, né? Eu encontrei a altura de 46 centímetros, que foi 42 de comprimento, mais aqueles 4 da dobrinha. Então, deu 46 de altura. Vou marcar e vou cortar. Esses 4 da dobra, você tem que colocar tanto na altura da blusa total, como na altura de cava. Que no caso, como eu ensinei pra vocês tirar a medida, vocês viram que eu acrescentei tanto na altura como na medida de cava. Porque vai ter aquela dobrinha de 4 centímetros lá em cima, pra poder ficar franzidinho e dar o efeito da inspiração da blusa. Aí eu cortei na lateral
para que fique dividido entre frente e costas. Agora, o próximo passo é colocar aquela medida de 17 centímetros, que é a medida da cava, da altura da cava, né? Que é aqueles 13 mais 4, que é os 4 da dobra. Marquei dos dois lados. E aí, daí dessa medida para baixo, eu vou dar um espaçamento de 1,5 centímetro e vou costurar só até onde está riscado. E você precisa dar esse espaçamento de 1,5, porque essa sobra de tecido vai ser necessária para a gente fazer o acabamento. Então, do pé calcador da máquina para fora, eu botei 1 centímetro, porque a máquina dá uma distância ali e no total já vai ficar 1,5, tá? Então, eu costurei só até a marcação, ó, e ficou uma sobra de 1,5, porque essa sobra vai ser para fazer um acabamento mais profissional na nossa peça. E agora, eu já vou citar o segundo erro, que é o seguinte: era para mim ter feito o acabamento ali, naquela sobra, já agora, era para ser o próximo passo. Só que aí, como eu falei, é a primeira vez que eu fiz essa peça, então eu não sabia exatamente qual ordem seguir. Então, eu pulei essa etapa e já fui dobrando ali 4 centímetros. Então, se atente. Já já eu vou mostrar o que era para ter sido feito antes desse processo. Mas, né, o que eu tô fazendo agora é dobrando 4 centímetros, que foi aqueles 4 centímetros que eu botei tanto na altura da blusa como na altura da cava. Então, eu dobrei 4 centímetros e eu vou dobrar tanto na parte da frente como na parte das costas da blusa, que é aí que a gente vai passar o cordão. E aí, da dobra para baixo, eu vou marcar 2 centímetros e vou costurar aí. Então, eu marquei com giz para que eu faça uma costura retinha na altura da dobra para baixo, 2 centímetros. E depois dessa dobra para baixo, eu marco mais 1,5 para fazer uma casinha, fazer um túnel para passar o meu cordão ali dentro, tá? Então, vamos para a máquina para costurar. E agora na máquina, para você ver como todos nós somos humanos e erramos, mais um erro, que é o seguinte: começar a costurar tecido de elasticidade ou tecido muito fino, no comecinho vai enganchar. Então, você tem que puxar. Depois eu tive que desfazer aquela costura que ficou ali no começo, porque deu embolada. E você tem que começar um pouquinho depois. E aí, você começa um pouquinho depois e ou faz um retrocesso, ou então nem faz retrocesso. Só começa a costurar, tipo, 1 centímetro depois, e depois você volta ali e refaz aquela costura no início, porque vai enganchar, tá? Dependendo do tecido. Então, eu costurei ali naquela altura de 2,5, que eu fiz a marcação com giz. E depois que eu fiz essa primeira costura, eu dei um espaçamento de 1,5 centímetro. E aí, eu marquei novamente para costurar retinho. Fiz, ó, dessa costura para baixo, eu deixo o espaçamento de 1,5 e faço mais uma costura. Porque aí vai construir um túnel e vai ser por esse túnel que a gente vai passar um cordãozinho, que eu vou já mostrar para vocês o cordão, as medidas do cordão. Então, bora lá fazer a segunda costura abaixo daquela primeira. Ah, e só mais uma informação, no vídeo eu tô costurando super rápido, mas na vida real eu não costuro tão rápido assim não, tá? É o vídeo que tá acelerado, pra vocês não ficarem tão cansadas, então eu acelero. Tá aí, ó, é nesse túnel aí que a gente vai passar. E aí eu fiz um cordão numa medida de 1,50, de 1,50 m por 4 centímetros. E eu fiz uma emendei 2 pedaços de tecido para ter um comprimento tão grande assim, que é de 1,50 m. E aí eu vou costurar, nessa hora você vai ter que costurar com uma costura zigue-zague, tá? Porque é um tecido de elasticidade, então costura com uma costurinha de zigue-zague ali. E, novamente, eu não costuro tão rápido assim não, tá? Não se iludam, isso aqui é edição, pro vídeo não ficar tão cansativo pra vocês. O vídeo está acelerado, na vida real eu costuro bem devagarzinho, curtindo o processo. E aí, eu fiz um pique ali na ponta, peguei um grampo de cabelo para que eu consiga desvirar toda essa faixa aí de 1,50 m. Então, com bastante paciência, eu fui desvirando ela inteira.
aí, gente, foi nessa hora que eu percebi o meu próximo erro. Não sei se é o erro número 3, se é o número 4, que é o seguinte: quando eu fui simular que eu iria colocar o cordão, eu percebi que eu não tinha feito o acabamento. Então, o que eu fiz? Descosturei um pouquinho ali aquela entradinha e fui pro meu acabamento, que é dobrar 2 vezes esse excesso de tecido que ficou, que eu deixei propositalmente para fazer esse acabamento, e só depois fazer aquela dobrinha de 4 centímetros, porque aí o acabamento já ia ficar certinho, tá? Então foi naquela hora que eu, tipo, na hora que eu peguei assim o cordão e simulei que eu iria colocar o cordão, eu vi que tava sem acabamento. Então eu já corri ali, já descosturei só no comecinho e fui dobrando ali 2 vezes aquela sobrinha de tecido que eu deixei de 1,5 cm e fui dobrando até lá em cima, até o final da cava, até o final da blusa, né? Até o final da gola da blusa, tá? Ela inteira. Então, é um erro que dá pra, caso você esqueça a ordem, dá pra você descosturar e refazer, entendeu? Então, esse foi mais um pequeno erro que eu cometi, mas teve conserto. Todo erro tem conserto, gente, todo. Sempre que uma peça parecer que não vai dar certo, sempre tem um jeito de modificar, de customizar e virar uma outra peça. Nem sempre precisa desanimar e jogar a peça fora. E aí eu, dobrei tudo, botei alfinete bonitinho pra depois fazer a minha dobrinha, ó, e o acabamento ficar bonitinho. E aí, vamos lá pra máquina fazer isso agora. E prontinho, eu tô mostrando pra vocês, costurei todo um lado, ó, como eu fiz a dobrinha. Então, o acabamento interno ficou todo perfeitinho. E ali, ó, onde a dobra é de 4 centímetros, quando eu fizer a dobra, também vai ficar com o acabamento perfeito. E agora eu vou só refazer ali aquele túnel que eu tive que descosturar um pouquinho pra poder fazer esse acabamento. Então, eu vou só refazer aquela costura ali dos 2 lados, que eu precisei descosturar e tá perfeito. E é assim, ó, como ficou o acabamento, todo embutido, na lateral também, todo embutido. E agora, aproveitei que eu já tava ali na máquina, pra poder fazer o acabamento ali da barra. Então, eu dobrei uma vez só e passei uma costura de zigue-zague aí nessa barra. E aí, eu já vou mostrar também o resultado final, ó, como ficou. Fiz uma costura de zigue-zague porque esse tecido é um tecido que estica. Então, eu fiz uma costurinha de zigue-zague no final da blusa. Ficou assim. E agora, vamos lá passar esse cordão por dentro desse túnel, na parte da frente, na parte das costas da blusa, pra gente fazer a primeira prova e ver qual o próximo ajuste que vai ser necessário. Então, eu fui pra mesa e passei ali o cordão com paciência por todo o túnel.
Então, eu provei a blusa e a princípio deu um desânimo, porque eu vi que ficou apertada aí no busto, aí depois eu vi que a solução era aumentar a cava, e aí eu vi que se aumentasse a cava, a blusa ia subir, ia ficar um cropped, então dá um desânimo quando você faz uma peça e você acha que vai ficar perfeita assim de primeira, e não fica, mas depois você respira fundo, vai lá e ajusta. Então eu fui, aumentei 5 centímetros na lateral, vi que era pouco, aumentei mais 5 e a blusa encurtou muito. Então, no total, aumentei 10 centímetros, abri, né, descosturei ali 10 centímetros na lateral e fiz um pontinho à mão pra fechar. E depois aumentei 17 centímetros aí, que era uma faixa que eu tinha pra aumentar essa blusa. Então, como vocês viram aí, eu tive que abrir 5 centímetros, fui lá, provei a blusa, depois abri mais 5 na cava. E aí a blusa acabou encurtando, e aí eu vou fazer uma emenda aí com o resto do tecido que sobrou. Então, como eu falei, essa seria um vídeo que eu provavelmente descartaria. Então eu tô trazendo esse vídeo bem na real pra vocês. Aí, como a gente dá a costura, a gente edita o vídeo, fica parecendo que a gente sempre acerta. Mas não, muitas vezes a gente vai lá, erra, conserta o erro e traz a versão correta pra vocês. A gente erra para que vocês não precisem errar, entendeu? Então a gente traz, a gente conserta a peça, tipo nesse caso, se eu fosse gravar um outro vídeo e explicar pra vocês que a altura de cava teria que botar uns 10 centímetros a mais, porque eu precisei errar pra descobrir isso. Então eu já passaria essa informação pra vocês, entendeu? Mas se vocês quiserem que eu continue trazendo esse tipo de vídeo, onde eu testo aqui a peça com vocês, mostro os erros, e aí eu quero também trazer uma outra versão dessa blusa que eu tô ensinando pra vocês, só que na versão vestido. E eu vou mudar uma coisa, na parte da cava, como a gente vai franzir aqui, a cava ficou muito assim, muito pegando aqui no braço. Então, numa outra versão, eu faria uma leve cava, pra dar uma aliviada aqui, dar uma cavada a mais na blusa. Então, esse seria mais um possível erro que eu encontrei nessa peça, para que numa outra eu ajuste essa parte. E é isso. Então vamos lá pro resultado final dessa peça, que particularmente eu achei que ficou linda, mas eu acho que na próxima dá pra melhorar várias outras coisas.